Olá, sejam todos bem-vindos à 7ª edição do projeto Sesc Circo MA. Eu me chamo Andressa Passos, sou mestra em artes cênicas, artista circense pelo coletivo Circo Tá na Rua e pesquisadora da área. E estarei mediando essas 5 séries de mesas de debate sobre a linguagem circense, que estarão compondo a 7ª edição do projeto Sesc Circo. Projeto este que sempre se preocupa em difundir a linguagem circense no nosso estado, dialogando sempre com artistas e pesquisadores da área. Hoje daremos início à nossa mesa nomeada Dissidências na Construção do Circo Contemporâneo. Né? Antes de chamar os nossos participantes, as nossas participantes, eu vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou uma mulher preta de pele clara, tenho os cabelos cacheados, atrás de mim tem uns móveis com detalhes amarelos e uma parede azul. E quem fará parte da nossa mesa é a Wendy Albuquerque, graduada em Educação Física, licenciatura na Universidade de Selma, pós-graduada em Consciência Corporal pela FMU e mestra em Comunicação pela PUC, pesquisadora independente de danças pós-pornografia, prostituição, corpos dissidentes e suas contribuições para construções cênicas e performativas. E também teremos a Fernanda Marques, que é artista de teatro e circo, formada em teatro e licenciatura pela Universidade Federal do Maranhão, integrante cofundadora do coletivo Circo Tá na Rua, atuando como produtora cultural, pirofagista, professora, acrobata, malabarista, perna alta e palhaça. É idealizadora do projeto Venha Dar e Voa, que compartilha técnicas circenses e jogos teatrais na formação de mulheres pernaltas em São Luís. E teremos também a Nessília, que é multiartista maranhense, poeta, lésbica e professora, formada em teatro e licenciatura pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em artes da cena pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutoranda em teatro pela UDESC, integrante do grupo Cena Aberta e do coletivo Circo Tá na Rua desde 2014. Atua como palhaça, pernalta e roteirista de circo. Então, a nossa mesa hoje está com essas mulheres e essas potencialidades. Então, eu convido a Wendy para dar início a esse debate. Olá, eu sou Wendy Albuquerque, vou fazer uma breve descrição também. Eu sou uma mulher transvestigênero, branca, de cabelos cacheados na altura dos ombros, uso óculos e estou usando uma camisa listrada azul e branca. Dentro desse processo de a dissidência como na construção, né, da cena, eu desenvolvo um trabalho que chama Laika, que surgiu em 2017, até então um trabalho de dança contemporânea, mas que na minha transição, na minha migração, né, a São Paulo, e o contato com o pessoal do Circo da Unesp, onde eu comecei a dialogar com outras corpas dissidentes, com outras corpas transvestigênero, esse trabalho se tornou um trabalho circense e com essas bases da vivência de rua, né, com a vivência pautada na pesquisa da prostituição e da pós-pornografia, trazendo para a cena do circo esse ambiente onde nossos corpos, que mesmo quando está numa situação de vulnerabilidade, ele não é pautado como vítima, trazer esse lugar de que não somos vítimas, mas que passamos por isso e que precisa ser pautado, precisa ser dialogado. Então, eu trago de forma bem ácida e cômica também para a cena esses espaços que são negados para a gente, no intuito de não ocupar algo, porque em momento algum ocupar é algo que me interessa, mas no intuito de destruir, né? Principalmente quando a gente pensa que o circo tradicional vem desse lugar de família e pessoas transvestigêneras não ocupam esse espaço de família, então destruir qualquer um desses tipos de padrões impostos para criar algo novo e aí pensar numa equidade dentro dessas cenas, né? Como a Andressa já falou, eu sou graduada em Educação Física e desde a Educação Física já pesquiso esses espaços, né, pautando na ginástica, na acrobacia e aí trazendo para a cena essas qualidades junto com as outras pesquisas de corpo e as vivências para criar esse espetáculo que no começo chamava Laicra Vista, que foi criado aqui no CCVM, no Maranhão, e hoje se chama Laicra Ela,
que permeia também esse espaço de transição físico e emocional de uma pessoa cisgênera a uma pessoa transvestigênero. Enfim, é isso. A nossa pauta tem sido colocada em diversos espaços, colocada dentro do... tem gerado dinheiro para muita gente, mas não tem gerado dinheiro para a gente. Então, falar de corpo dissidente, falar de corpo dissidente no circo, é pensar na destruição desses espaços mesmo, para que a gente possa construir alguma coisa nova. Muito obrigada, Wendy. Logo após a gente vai ter o nosso debate, tá? Então eu convido agora a Fernanda Marques para compartilhar a sua pesquisa conosco. Oi. Tá me ouvindo todo mundo, né? Fazendo uma breve descrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelos cacheados. Estou aqui com uma camiseta preta. E eu estou bem feliz em fazer parte dessa mesa. Estou nervosa também. E eu venho compartilhar aqui a minha pesquisa. Que eu costumo dizer que foi um presente que eu jamais imaginei o quão potente seria, né? Tudo começou com uma oficina de perna de pau, chamada Vem Andar e Voa, em que também, trabalhando com vários corpos de várias mulheres do coletivo que eu faço parte, o Circo Tá na Rua. E aí tudo surgiu nesse pensamento de que somos um coletivo e tinham várias mulheres, e essas mulheres ocupavam ali os espaços, e eu percebi que na perna de pau elas não dominavam, né? Elas não dominavam a perna de pau. E aí surgiu a inquietação de que eu quero também essas várias mulheres pretas, mulheres lésbicas, enfim, periféricas, ocupando esses espaços, pernautando pela cidade, tendo em vista que esse também era um lugar de homens, né? E aqui em São Luís, nem esse público tanto existia, né? E aí eu falei, vamos fazer uma oficina de perna de pau, vamos colocar esses corpos para se expressar. E eu convidei as meninas, elas toparam, e aí quando eu entrei na graduação, eu sempre pensei que eu queria ter isso, né? Ter o teatro e o circo. Como que eu ia fazer isso? E aí eu me peguei com a perna de pau como uma grande potência para essas mulheres. Elas toparam, e aí eu utilizei das técnicas circenses, e eu não imaginava o quão potente era aquilo que eu estava desenvolvendo, porque eu só pensei assim, vamos aprender a andar de perna de pau. E aí, quando eu fui estudando a mais sobre isso, eu fui percebendo o quanto aquilo ali era um lugar onde várias mulheres se reuniam, e eu estava trabalhando questões e que até então eu também não me percebia trabalhando com aquelas mulheres a autonomia, a confiança, o quanto aqueles corpos eram potentes para a arte, porque muitas também não se veem enquanto artistas, né? E aí teve isso, né? A oficina durou 3 meses, discutimos, aprendemos juntas, porque, como eu falei, eu vim com a proposta de uma oficina de perna de pau, e aí, ao longo do processo, eu fui aprendendo junto com elas, a gente foi trazendo questões, fomos estudando várias questões, e aí, depois, já eu estava no processo de finalização da graduação, eu percebi o quanto essa oficina de perna de pau, em que eu estava trabalhando ali com as mulheres, era uma grande potência de estudo e de pesquisa, e aí virou a minha pesquisa de finalização de curso, né? E aí eu tive também todas as dificuldades, porque esse campo da perna de pau é um campo novo, né? Um campo que a pesquisa ainda está começando, e eu fiquei muito feliz como é que eu posso dizer? De contribuir para isso, né? E aí a pesquisa foi publicada eu até anotei aqui, na Cidade Nuvens, que é uma revista do Ceará. E eu acho que é isso, assim, basicamente, que eu posso falar agora, porque eu realmente estou nervosa, desculpa, gente. E aí, no decorrer, a gente conversa um pouquinho mais. Eu acredito que vai dar certo. Vamos agora chamar a Necília, né, para dar sua fala. Olá, bom dia. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Vou fazer uma breve descrição minha também. Eu sou a Necília,
Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos cacheados um pouco abaixo do ombro. Eu tô de camisa preta, com folhas brancas. Eu uso óculos e tô muito feliz de estar aqui na mesa hoje. Eu pensando sobre esse tema, assim, da mesa, né, e pensando nos trabalhos das colegas aqui que estão na mesa também, eu escrevi um pequeno texto e que eu vou ler aqui para vocês. Prometo que não será uma leitura muito chata. Esse texto eu chamei de Ser Corpa Dissidente no Circo, breves reflexões. O circo, enquanto linguagem artística, essencialmente posta às margens do círculo da arte brasileira, sempre foi um lugar dos corpos não normativos. Corpas consideradas altas ou baixas demais, magras ou gordas demais, mulheres peludas e barbadas, pessoas na fronteira entre o dito masculino e o feminino, pessoas ditas com deformidades ou protuberâncias em seus corpos, pessoas albinas ou com doenças de pele, pessoas com deficiência e também pessoas de etnias indígenas e africanas. Essas pessoas encontravam no circo trabalho e modo de sobrevivência num mundo que as excluía até financeiramente. Assim também, as mulheres lésbicas, sapatonas, homens gays afeminados, pessoas transgêneras e demais desobediências de gênero e sexualidade encontravam nos circos e cabarés um lugar onde existir minimamente, pois o circo lhes dava um trabalho, um lugar e permitia um amotinamento desses corpos. Mas não podemos fantasiar o circo como um lugar colorido e afetuoso por essência. Há muitos desses corpos que mencionei, que nessa mesa chamamos dissidentes, era reservado o lugar vexatório, o da depreciação em cenas que reforçavam preconceitos e visões conformistas, conservadoras e opressoras do mundo. Se a sociedade está sob um regime capitalista, branco, cis, hétero e masculino, o circo não seria um lugar apartado do mundo. Pelo contrário, os circos sempre foram instituições patriarcais, centradas no dono do circo, nos grandes palhaços pais de família e nas reproduções de todos os estereótipos. Os corpos dissidentes eram meras engrenagens subutilizadas nesse sistema. Nos estudos sobre dramaturgia de circo e roteiros, feitos por Bolognese, por exemplo, aqui no Brasil, em que se registram as entradas e saídas e esquetes do circo no país, vemos um amontoado de cenas machistas, transfóbicas e racistas que corpos dissidentes sempre tiveram que encenar em suas formações circenses. O questionamento desses textos, sobretudo pelas corpas da mulheridade, foi fundamental para se pensar os novos rumos das escritas do circo contemporâneo. Não só no texto, mas nas formas também não nos cabiam. Subvertemos até mesmo as convenções da palhaçaria. É sobretudo na palhaçaria dissidente que vemos fronteiras entre branco e Augusto sendo quebradas, diversos usos da máscara cômica para além do nariz clássico, que passa a ser um bob de cabelo, uma peruca, um óculos ou qualquer objeto. A quebra de fronteira não para por aí. Temos horizontalidade de protagonismo, hibridização de gêneros como palhaçaria e saberes afrocentrados, entre burlesco e bufonaria, números de drag queens e drag king. No texto, as mulheres passaram a experimentar diferentes possibilidades cômicas. As especificidades das mulheres cis e trans enquanto demanda política passou a ser narrativa urgente que precisava ser criticada através do riso, sendo os padrões de feminilidade, a ditadura da beleza, o racismo, o patriarcado, a imposição de cisgenaridades e as sexualidades os principais temas. É preciso se falar do quanto nós, as corpas dissidentes, expandimos a prática da palhaçaria e seus usos políticos. Somos, inclusive, o país com o maior número de festivais de mulheres, por exemplo. Quando iniciei minha busca na palhaçaria, eu já conhecia o termo mulheres na palhaçaria.
e conhecer a luta histórica dos corpos dissidentes por um circo mais pluriversal é importante para não cometermos os mesmos erros, pois não adianta pensarmos uma palhaçaria apenas para mulheres cis brancas, por exemplo. É preciso que se reconheça as diversas corpas da mulheridade e as tantas corpas dissidentes. Eu gostaria de dizer que porque nossos corpos sempre estiveram no circo, as coisas são mais simples. Afinal, o circo brasileiro é feito por nós, corpas dissidentes, mas não. Nós travamos verdadeiras batalhas por nossas dramaturgias, nossas temáticas e nossas expressões, numa linguagem ainda marcada por conservadorismos opressivos e nada progressistas. Ainda precisamos lutar para que nossas narrativas sejam representadas por mais mulheres andando de perna de pau, mais travestis nos eventos de palhaçaria feminina, mais visibilidades para as drag kings, espaços seguros de formação e discussão da palhaçaria e do circo brasileiro dissidente e muito mais. Nós precisamos sempre de muito mais. Quando iniciei minha pesquisa do espetáculo rádio, comecei a reivindicar o espaço de alcançar uma dramaturgia de circo autoral num país em que as dramaturgas são invisibilizadas, tanto no teatro como no circo. Como pensar uma dramaturgia para além dessas esquetes clássicas? Como pensar a comicidade para uma corpa dissidente? Como traçar um caminho na palhaçaria onde nos faltam tantas referências? Eu vinha de uma curiosidade imensa sobre o som na cena. Tenho memórias do meu avô ouvindo rádio o dia inteiro, os noticiários, histórias, anúncios, radionovelas. Vi um universo a ser explorado. Uni esse meu interesse ao cotidiano da quarentena, à monotonia, o tédio, as incertezas, as angústias. Meu avô às vezes passava as tardes na companhia de um rádio. Esse era o meu mote, imaginar o rádio como companhia. E em 2020 eu escrevi a peça O Rádio, que foi selecionada no concurso internacional Cenas del Confinamento, publicada pelo selo editorial Galpão Cine Horto. Inicialmente essa peça não seria para Palhaça Chia. Eu misturo comédia e drama no confinamento do personagem, então eu resolvi experimentar algumas cenas em casa, usando o nariz e fui adaptando o roteiro, estruturando principalmente a ordem dos programas e os seus conteúdos. A ideia deles vinha da minha experiência em isolamento, né? Experimentar fazer aulas de yoga, tentativas de meditação, confusão com as informações sobre o vírus, muito tédio e, por último, a angústia e a solidão. Como deixar a cena ser guiada pelo som. Como traçar uma dramaturgia exclusivamente pela sonoplastia. Foi uma grande descoberta para mim as possibilidades do som, né? Coletar esses sons do rádio falhando, murmúrios de troca de estação, ruídos de sintonização, me inspirar nos anos dourados do rádio para escrever um trecho de uma radionovela e seus anúncios, brincar com o absurdo, com o exagero, mas também com aquela realidade tangível e palpável que era o isolamento pela Covid-19. Muitas janelas se encontram abertas nesse processo, assim como a própria palhaçaria tem o seu movimento e está sempre mudando e olhando em volta e à frente. E eu estou dividindo aqui esse processo com vocês, porque o risco é um elemento sempre presente no circo. E para nós, esse elemento, para nós corpas dissidentes, esse elemento ele é dilatado na nossa prática, já que nossas cenas, nossas aparições, nossas expressões não se encontram moldadas nos cânones. Nossos caminhos não estão dados em receitas prontas, né? Nós estamos sempre friccionando nossa realidade e as amarras sociais, sempre buscando mostrar nossa polifonia de vozes e pluriversalidade de ser. Assim como não existe uma fórmula de se fazer circo enquanto corpo dissidente, não existe uma única forma de ser corpo dissidente no circo. Eu encerro a minha fala e estou aberta aqui para a gente conversar. Oi. Agora vamos chamar todo mundo, né? A Fernanda, a Wendy, para a gente começar a conversar. E Necília conseguiu dar um resumão, assim, do que são esses corpos dissidentes, porque como é uma palavra também que muitas pessoas não viram, não sabem o que é, né? Então é importante a gente
deixar isso aberto e mostrar para as pessoas o que é o significado dessa palavra. Então, eu queria saber se alguém aqui tem alguma dúvida para perguntar uns aos outros, né? Que eu também tenho algumas questões e umas curiosidades para fazer. Alguém quer começar? Wendy, pode falar. Então, eu estava vendo o texto que Nefília trouxe, né? O texto que ela fez. E primeiro, tipo, gratidão. Esse texto é incrível. Incrível que você falou. E é muito louco, assim, pensar que mesmo que essas corpas estejam na história do circo desde sempre, por processos midiáticos, hoje a gente adentra muito espaço de pioneirismos nas coisas, né? É tipo, a primeira trans enfim, porque não se tem um resumo histórico sobre isso, né? A gente é constantemente apagada dessas, enfim, desses lugares. E aí a gente vive, a gente está vivendo e passando por tudo isso num momento de muita censura dentro das nossas propostas, dos nossos trabalhos, né? A gente não consegue se expressar dentro desses lugares. Aí eu falo especificamente também de pessoas trans, travestis e não binárias, que a gente tem um peso muito maior por conta da transfobia também dentro dos espaços institucionais, né? Além de toda a questão social, a transfobia nos espaços institucionais acaba que tira a gente um pouco desses lugares, né? E hoje percebo que para a gente estar em cena, normalmente quem vai assistir o que a gente faz são aliados ou amigos próximos, né? Não se constrói um público dentro desses espaços para ir até, para ter esse acesso, para chegar até onde estamos. E aí, enquanto pesquisador, enquanto dramaturga, que eu acho uma questão super importante, como que pensa isso, né? Como que pensa isso dentro dessa dramaturgia que tem se construído, dessa dramaturgia contemporânea e dissidente? Como que pensa nessa construção de um público? Como que pensa nesse acesso de um público a esses espaços? Né? Principalmente quando se fala de espaços institucionais, porque quando a gente vai para a rua e faz as pessoas engolir o que a gente tem para fazer. Mas quando está no espaço institucional, como chegar até esse lugar? Né, para que não seja utópico ou muito belo o que se fala, mas que na prática não acontece de verdade. Eu falo isso também porque no Maranhão, quem são? Quem somos? As pessoas trans, travestis, não binárias que estamos atuando, que estamos na cena, que estamos nos espaços, que estamos na instituição, né? Então, eu trago faço questionamento mesmo para ti, enquanto dramaturga, como que pensa nisso? Como que pensa nessa dramaturgia que seja ácida, mas que seja acessível e que a gente consiga adentrar espaços que não sejam só mais de 18, porque nossas copas sempre são mais de 18, né? Enfim, era isso. E pensar também que existe um circo rentável aí, né? Que gera muito dinheiro, né? Tipo, existe todo um comércio envolvendo o circo. E nós sempre estamos travando disputas mesmo, assim, por nossas práticas, né? Desde coisas, assim, mais básicas, né? Como nós mulheres lésbicas que temos uma desobediência de gênero e que minimamente não performamos o feminino, né? Nós somos, em alguma medida, enquadradas em alguns padrões, né? Para gente vender, né? De repente a gente se depara com uma situação que a gente tem que usar uma roupa que para nós não é confortável para nós, que não é a nossa expressão de gênero, né? Por exemplo. Então a gente está o tempo todo travando disputas assim entre ser e existir e sobreviver dentro dessa linguagem, né? O rádio, por exemplo, assim falando assim como dramaturga, né, sobre as minhas experimentações, foi a minha primeira peça que eu escrevi em linguagem neutra. Eu nem escrevi no sentido de usar o E ou X, eu escrevi na fresta da linguagem, assim, sem usar o feminino nem o masculino. E o nome do personagem, assim, tipo, escrevi todo em linguagem neutra, e para mim foi um desafio, assim, tentar não referenciar o gênero no sentido binário, né, para
para esse texto, assim. E eu tenho procurado essas frestas, assim, porque eu acredito que habitar essas frestas é complicado, é uma negociação política, assim. Pode Eu falar, fico pensando assim, puxando para Fernanda também, né, que o nosso coletivo, por exemplo, que é o Circo Tá na Rua, nós somos maioria mulheres, né, e aí, eu e Fernanda percebemos o quanto que, nós mesmas temos dificuldade, inclusive, de estabelecer esse debate político, né. A gente de falar: "Nossa, a maioria das mulheres não se veem nessa expressão de gênero feminino, então por que a gente está fazendo esses figurinos, feminizados no padrão, né? Por que que só eu e ela andamos de perna de pau? Por que que essas mulheres, não se sentem confortáveis como palhaças ou como pernaltas?". Então a gente viu que parece, assim, que as mulheres têm que fazer o swing, né, e o tecido, coisas delicadas e tudo, e estava faltando esse espaço, né. Então quando Fernanda foi fazer a oficina, ela viu que não era só ensinar perna de pau, né. Depois Fernanda pode falar melhor, mas era criar esse espaço de acolhimento também, primeiro, antes de tudo, né, de criar coragem, tudo. Como que é esse teu, como que tu pensa e como que é para ti ser uma mulher palhaça lésbica, ocupando vários espaços, tanto da academia como de pesquisa, como outros estados, né? Como que isso te fez te tornar, te reconhecer? Assim, eu fico me pensando, porque tu andou e anda por muitos espaços, né? Isso provavelmente reflete muita coisa na tua prática como uma mulher palhaça. Eu falo no texto, assim, de uma ausência de referências, né, porque às vezes, é difícil a gente construir a nossa caminhada quando a gente tem que a Wendy falou sobre isso, né, sobre o pioneirismo. E aí como que às vezes é um lugar de muita insegurança, né, você vai firmar um campo na palhaçaria, ou na performance, ou no circo de rua, sem ter uma referência, né. E eu, por exemplo, estou em eterna confusão comigo mesma, né, tipo, que roupa que eu uso, que corpo que eu uso, que eu quero explorar muito mais, por exemplo, agora eu estou numa vibe de tentar experimentar bufonaria, drag king, e aí eu tô o tempo todo nesse local de que eu me sinto pisando em nada, sabe, não tem um chão, sabe. Não é nesse sentido de que nós vamos que é na palhaçaria dos homens, né, que tem um mestre, que tem uma formação, que tem o batismo do palhaço, não é esse lugar traçado, já feitinho pra gente seguir, né. A gente realmente tem que experimentar na rua, a gente tem que fazer as coisas na rua. Eu vou apresentar meu espetáculo dia 22, e aí é esse lugar sempre de muita confusão, muito risco do que está fazendo e muita experimentação, porque a gente não tem um lugar seguro, né, para no sentido de confiança total no que está fazendo. A gente está sempre ali tateando os espaços, né, negociando os espaços, porque tem toda uma política, né, até na curadoria de recepção. Esse espetáculo é para infância, então beleza, ele vai estar em todos os lugares. Mas esse espetáculo não é para infância, pois então não é para o nosso festival, entendeu? Tá, vai ter nu, vai ter uma coisa mais, eh, não sei, de bufão, de cabaré, então isso já te exclui de uma série de espaços, né. Então é o tempo todo essa negociação dos nossos trabalhos, né, a gente acaba fazendo escolhas, se privando, é um pouco do que a Wendy propôs, da gente conversar, né, como que a gente, eh negocia mesmo, é um campo político, assim, de estar e não estar nos espaços, né. E aí ainda tem uma questão, a Wendy também experimentou isso, enquanto migração regional, né. Tem toda uma política, de palhaçaria, de circo, que nós no Nordeste fazemos parte de um e o Sudeste faz parte de outro. O Nordeste é cheio de circo, de espaços circenses, né, mais circo tradicional, uma comédia, eh preconceituosa, assim, muitas vezes, né, tipo, a gente ainda tá fazendo piadas
com as pessoas negras em cenas. A gente não, eu não estou fazendo, mas assim, o circo enquanto tradição, né? Então a gente está o tempo todo dialogando por essa mudança e ao mesmo tempo discutindo a sobrevivência desses circos. Esses circos não precisam acabar, mas de repente o modo como eles estão dialogando essas narrativas precisa acabar porque ele já está datado, né? Sim, precisa ser destruído, como bem a Wendy falou. Como a Wendy falou, é uma lógica da destruição, mas da destruição dessa narrativa que nos oprime, né? Mas a gente quer sim que esses circos sobrevivam, né? A gente não quer acabar com o circo tradicional, porque às vezes tem pessoas ou palhaços que resistem em aceitar coisas novas por conta de, não, mas aqui é a tradição, vai acabar com a tradição, mas a gente quer acabar. A tradição, ela já está, essa tradição ela pode ser modificada, né? Não precisa. Sim, porque a tradição não é fixa, né? Ela não é uma coisa imaculada, sagrada, que precisa ser fixa, né? O que eu queria que tu explicasse, falasse um pouco mais para a gente, foi desse processo de reunir essas mulheres, de encontros que vocês tinham, dessa formação desse coletivo. Como se deu isso, né? Conta mais para a gente, explica um pouco melhor. Tá. Então, como eu falei, eu vi que as mulheres não estavam ocupando esse lugar ali da perna de pau, e aí eu convidei elas, só que aí a gente vai pensando, tem várias questões, né? Aí tem vários percalços no meio do caminho, e aí onde a gente ia, sendo que a gente não tinha uma sede, um espaço. O Circo Tá na Rua trabalha ocupação, então eu já fui cortando, ó, então vamos trabalhar ocupação também. Vamos com todas essas mulheres ocupar os lugares, né? Ocupar as praças, vamos ver o que vai fazer. Como é que vai levar as coisas? Não temos como levar as coisas. Aí a gente já foi conseguindo, já foi improvisando, e aí conseguia levar. Não temos materiais suficientes, não temos travas, foram vários problemas que vão acontecendo ali para que a gente parece que não, isso aqui não tem que acontecer. E a gente foi tentando solucionar. E aí foi improvisando, o material quebrava, a gente teve que aprender. Então, ao longo disso, depois eu fui percebendo o quanto a gente foi trabalhando pontinho por pontinho, tipo, vamos mulheres, aprender a fazer nossa manutenção das nossas coisas, vamos mulheres, ocupar os espaços, né? Vamos para as várias praças que tem, vamos para os bairros, porque a gente chegou aí para bairros das pessoas do coletivo, porque tem várias mulheres de periferia, então fomos para esses lugares. E aí eu fui percebendo, quando eu comecei a oficina, eu tinha só 2 aulas prontas, né? O que eu queria estimular nelas, né? E o que elas iam me devolver a partir disso, eu fui construindo as aulas. Aí eu fui percebendo que elas eram muito inseguras, que aquele lugar ali elas não achavam que eram para elas, não, perna de pau, não, Deus me livre. Porque fica aquela coisa assim, né? Porque o que se desafia, o que é perigoso, não é para mulher, não sei o quê. Porque ainda tinha isso, e eu fui percebendo. E eu falei assim, não, gente, vamos quebrar isso. E aí, de confiança, vamos trabalhar isso, mulheres, vamos trabalhar essa confiança entre vocês, né? Vamos se unir aqui. E ainda tem isso também, vamos fortalecer, a gente aqui tem que se unir para a gente conseguir fazer as coisas acontecerem, né? E aí fui trabalhando isso nelas, fui instigando isso desse fazer artístico, o quanto era importante, potente elas estarem ali, e aí foi construindo, a oficina foi durando 3 meses, a gente ocupando os lugares, reformando as coisas, e aí também depois tinha isso, né? Mas essa roupa aqui, eu não quero usar calça, essas roupas mais masculinizadas, né? Então a gente também foi trabalhando isso, como é que esses corpos se sentiam à vontade. E aí eu fui aprendendo, eu sempre falo que eu fui aprendendo muito com elas, né? Muita coisa eu fui aprendendo com elas, a gente foi estudando. E aí, ao longo do processo, todas as mulheres aprenderam a andar. Muitas não continuaram, né? Por motivos, mas todas aprenderam a andar, aprenderam a cuidar uma das outras, porque a gente fala as mulheres que estão na perna e as que são um anjo, que estão sempre ali do lado, inclusive estimulando e falando, vamos, a gente vai conseguir, né? Porque isso é muito importante. E aí, no final, a gente teve o processo que foi, a gente teve uma montagem de uma cena, uma intervenção, e que eu também, isso não era pretensão minha, a pretensão era oficina, inclusive nem era pretensão durar tanto tempo, as coisas foram indo e foram evoluindo, aí no final elas demonstraram o próprio interesse em montar uma intervenção,
que inclusive já participou da programação do SESC, né? E aí viramos um coletivo, né? Coletivo de Mulheres Pernaltas, que eu acredito que seja o primeiro daqui de São Luís, né? E aí a gente tem, sim, agora um número grande de mulheres andando de perna de pau. Inclusive, todas vocês aqui são pernaltas, né? Isso é importante também, todas aí voando nas pernas de pau. E aí, enfim, é isso, assim. E aí teve também de virar pesquisa, né? Como eu já falei, que foi um processo, uma oficina que virou um coletivo, que virou uma pesquisa, que inclusive eu estou aqui agora falando, agora já estou um pouco menos nervosa, compartilhando sobre isso. Né? Então, basicamente é isso, mas tem também um artigo publicado, se depois vocês tiverem interesse, né? Na revista Nuvens tem lá, bonitinho. E esse teu trabalho, ele tem coisas do circo? Como é que é? Eu queria que tu falasse um pouquinho, só que tu só citou. E aí, como que tu trabalha? O que tu traz? Quais são as propostas do trabalho, né? Que tem as propostas artísticas, que tem alguma a ver? Porque tu dança, tu é do circo, tu é uma mulher que faz milhões de coisas aí, né? Que a gente vê, a gente acompanha nas redes. Então, como que tu traz isso dentro do teu corpo, nessas memórias de tudo que tu participa, assim? Eu queria dar uma complementada na pergunta. Não é nem pergunta, são coisas que eu fiquei curiosa, Sim. né? Porque a Wendy falou que era migrando, inicialmente era da dança, né? E aí em contato com o pessoal do circo de São Paulo, não é isso? De São Paulo, foi vindo assim essa outra, assumindo mais esse caráter circense, né? E aí eu fiquei pensando, né, do quanto também o circo é esse lugar de muitas linguagens, né? De abarcar, Sim. tem circo, teatro, tem dança, tem acrobacia, tem tudo, né? E também fiquei pensando nisso da transição, né? Da traição de gênero, como diz a Dodi Leal, né? Da traição de gênero no meio de um trabalho, né? O quanto que arte e vida, né, se confundem muitas vezes para nós, né? Tipo, nossa vida e o que a gente faz no circo, às vezes é a mesma coisa, né? E aí, só provocando aqui o Wendy para ela falar um pouco mais do trabalho dela também. Sim. Então, o Lycra, ele é um trabalho que ele... Tá, o Lycra é um trabalho que ele surgiu numa ocupação que a gente fez aqui no Maranhão, né, o coletivo de bando. Ele é um trabalho que ele tem muito de proposição de Tieta Macau e a Beiju Riso, né? E que nessa primeira instância da criação, entendia ele enquanto um trabalho de dança, né? Hoje ele continua ainda também transitando por essa linguagem, até porque mesmo que seja um trabalho, hoje entendo ele como um trabalho de circo, eu hackeio os espaços utilizando ele nos festivais de dança, já que os festivais circenses não me aprovam. E é um trabalho que ele permeia muito esse lugar da vivência mesmo, né? Do que esse corpo se dispõe a fazer. Então, quando o Lycra surgiu, ele surgiu nessa proposta de entender a Lycra enquanto esse tecido maleável que permite que a gente faça muitas coisas, mas que dependendo de o quanto esse tecido é tensionado, ele te impede também, te restringe o movimento, te restringe de fazer. E o Lycra nesse lugar de lacração, de shade, sabe, de ser ácida, de atacar de forma ácida e que isso também seja humorado, né? Quando comecei a frequentar o circo da Unesp, na Barra Funda, lá em São Paulo, comecei a dialogar com outras corpas que não eram as corpas que estavam presentes no meu diálogo com o circo aqui no Maranhão, né? Mesmo que aqui o coletivo Circo na Rua, quando eu frequentava, sempre foi um coletivo formado majoritariamente por mulheres. Tinha a Lete, que na época a gente dialogava bastante sobre essa dissidência de gênero, né, nas nossas copas. Ainda não era algo que me atravessava de uma forma tão potente, assim, quanto quando eu comecei a me relacionar com essas outras pessoas que já dialogavam gênero no circo a partir desse lugar não cisgênero, né? Que aí eu vou citar aqui a Vulcânica Pouca Roupa, que é da Cia Fundo Mundo, que é a única cia que tem no Brasil até então, que é só de pessoas trans, travestis não binárias, né?
E aí, nesse trabalho, eu englobo alguns dos aspectos, das qualidades que eu faço no circo, né? Que é a acrobacia aérea, no sentido acrobático, brincando com esse lugar de tensão, a partir das proposições de um corpo que se molda, né? Desse corpo trans que ele, enfim, transita entre espaços. E aí, além disso, utilizo também do fogo, da pirofagia e de algumas brincadeiras, alguns jogos com bambolê. Mas sem fugir também desse lugar de ruptura, assim, né? De todos esses lugares que são, todos esses elementos que são elementos de uma certa virtuose, de uma técnica X, não sei o quê, e tudo mais, romper com essas técnicas, né? E entender como que um tecido transforma essa corpa que até então é uma corpa virtuosa, uma corpa esteticamente agradável, né? Como transforma essa corpa num monstro, né? Como trazer essa realidade monstruosa do dia a dia para a cena, a partir de algo que deveria ser belo. Então, o Laika, ele parte muito desse lugar, é, enfim, de trazer os aspectos da pornografia, da prostituição, da rua, né, das vivências de rua de pessoas trans, para dentro eu ia falar, para dentro do espaço cênico. A gente costuma falar vulcânica, né? Ela sempre costuma falar que a gente não adentra no picadeiro, a gente adentra no pucetadeiro, porque picadeiro não cabe mais. Então, trazer para esse espaço cênico a partir disso, de vulnerabilidades, mas que não num lugar de fragilidade, sabe? É vulnerável, mas não é frágil. Ele é forte e a ideia é romper, é quebrar, destruir, trabalhar a partir do ódio e não desse amor utópico, entender que as coisas se transformam a partir do ódio também, né? As coisas se criam a partir do ódio também, e não dessa utopia generalizada do que é um amor. E é isso. Então, por conta desses motivos, os meus trabalhos normalmente não adentram os espaços existentes, como nesse dia eu já tinha falado. Normalmente, se não for classificação livre ou não for infanto juvenil, infantil, a gente não consegue circular muito. Então, é isso. É uma corpa que sempre é colocada como mais 18, porque é uma corpa sexual e erótica por ser, né? E aí, todos esses elementos adentram nesse lugar da criação cênica no Lycra. Inclusive, aqui no Maranhão, eu fiz recentemente no Mi Dança de Leões das Portelas, mas que é isso, dentro do espaço da dança. Do circo é muito difícil, a não ser nos festivais fora do Brasil. Sim, é uma luta ainda que a gente precisa travar. Na verdade, que a gente tenta, né? Mas às vezes tem isso de não ser nem aprovado. Então, não tem oportunidade. Por exemplo, agora eu estou muito curiosa para assistir o teu espetáculo, né? A gente quer ver, mas infelizmente alguns espaços acabam não dando oportunidade. E isso acontece em várias, né? Quando a gente pensa em mulheres palhaças, por muito tempo elas não eram nem convidadas para os festivais de circo do Brasil, do mundo inteiro, né? Essas mulheres eram excluídas também. Até que elas começaram, a gente está sendo excluído, então vamos fazer o nosso festival. Então hoje a gente o Brasil, por exemplo, é referência em mulheres palhaças nesse sentido de que elas andam fazendo, movimentando essa cena e dando e trabalhando todas as mulheridades que a gente tem, né? Não só todas as mulheridades realmente que os nossos corpos permeiam, né? Queria só fazer Mas pode falar. Só fazer uma olhada rapidinho. É muito engraçado. Os festivais, mesmo os festivais de mulheridade, eu ainda sinto que existe um certo receio das nossas corpas de participar, né? Porque sim, é muito fácil nesses festivais relacionar o feminino à vulva, é muito fácil nesses festivais relacionar a esse feminismo que ele é cisgênero, né? Sim. Então, tem um grande receio ainda da nossa corpa de estar presente nesses lugares, né? Tipo, no meu espetáculo, a primeira coisa que eu faço é relocar o público, é mudar o público. Eu peço para as pessoas cisgêneras irem para o fundo e as pessoas trans travestis virem para frente, porque o espetáculo é para elas, né? Até porque eu sinto que as pessoas cisgêneras não conseguem reagir direito ao que eu estou fazendo, ao que a gente faz em cena.
tem receio, tem medo de reagir, tem medo de tem medo enfim, então precisa que as nossas corpas estejam ali, entendendo que é para elas, sobre elas, porque elas vão entender o homoácido que a gente está usando para falar sobre nós mesmos. Né? Sim. Então, enfim, ainda é algo a ser pensado. E Wendy, e essa coisa da realocação do público me fez lembrar do quanto que os palhaços, né, sempre usam os corpos diferentes da plateia ali como ponto de piada, né? Como gag. Desde uma pessoa careca a uma pessoa com black power, se tiver uma travesti na plateia, vai acontecer isso, Uma entendeu? pessoa gorda. Uma pessoa gorda, então eu acho que essa jogada de realocar a siginalidade para trás, né? E dar um espaço, acho que é uma boa forma de subverter até mesmo a ideia de público, né? Que não é só aquele que assiste, né? Mas aquele que está no jogo, né? Sim. Demais, estou mais curiosa ainda agora. Já acaba tendo uma quebra ali de primeira, né? Antes de iniciar, já faz essa mudança. E eu também estou muito curiosa para ver essa pesquisa, porque acaba que é uma pesquisa constante da Wendy também, né? Como artista, assim, de estar... porque aqui mudou, agora vem aqui de outro jeito, então tu vai tendo outros conhecimentos e vai enxertando isso dentro do teu trabalho. Então, eu estou com muita curiosidade. Vamos fazer um festival e botar a lycra, e do nome já é lacração, né? Do nome. Vamos fazer um festival dos corpos dissidentes do circo, gente. Olha aí, já é um campo. Fernando vai conseguir mostrar pra gente? Vou sim. Bora lá. Massa. Eu queria ver da lycra também, mas não sei se a Wendy ia conseguir ter alguma foto, alguma coisa assim. Certo. Só para fazer uma descrição, é uma imagem de um caderno das mulheres, porque eu pedi para elas, fiz um caderninho para elas colocarem as sensações, enfim, e aqui é a capa de um caderno, tem escrito "E se eu cair?", com uma borboleta no meio, e embaixo, "Minha querida, e se você voar?", né? Foi uma das participantes. E aqui mais de um outro caderno, de uma outra mulher, "Andar de perna de pau foi o meu primeiro desafio de superação com o meu corpo, ser pêndulo e não ter medo de cair". E aqui a gente tem a imagem foi um dos nossos primeiros encontros, que aí foi no Circo Escola, né? Porque na época eu ainda trabalhava lá e consegui. Os 2 primeiros encontros eu tinha um lugar e eu tinha tudo preparadinho, e a partir dos próximos encontros foram que foi o que elas me davam, e eu ia costurando as aulas, né? E aqui tem a imagem do circo e uns materiais que são pernas laterais, pernas de pau e pernas de lata. E aqui dos encontros, né? São as várias mulheres se tocando, né? Fazendo um exercício do toque, onde todas elas tocavam umas às outras. E até isso mesmo, elas ficavam com receio, né? Porque a gente tem um receio do toque, enfim. E aí que são os exercícios, né? São elas com balões e fazendo jogos ali. Isso são bem do começo, bem dos primeiros encontros. As mulheres estão umas segurando as outras, né? No colo, em duplas. E aqui, novamente, mais as mulheres fazendo mais um jogo, é que elas estão em trios, fazendo uns exercícios. E aqui já é o primeiro momento que elas subiram na perna, e aí sempre a história do anjo, né? As mulheres sempre ao redor, falando, né? Estimulando que elas se sentissem capazes, potentes, incríveis como são. E aqui a imagem de uma mulher na perna de pau, 3 ao redor, e aí tem uma fita de slackline que ajudava elas a se segurarem. E aqui são elas em pernas laterais, são as várias mulheres. Aqui já foi em um outro espaço, né? Já começando a ocupar os espaços, já é uma foto de finalização das várias mulheres no lugar. Que é a Nuilane, numa perna lateral. Em outro lugar também, fazendo uns exercícios aqui.
Novamente, as mulheres fazendo os exercícios em duplas. Sempre tinha esse momento do primeiro contato no chão, né? Dos exercícios, para depois partir para a perna de pau. Aqui elas andando em pernas laterais numa praça. Aqui elas já estavam começando a subir nas pernas de pau, sempre com auxílio de uma outra mulher ali que amarrava, né? E que ficava conversando. Se ela se sentisse insegura, iriam mais mulheres ajudar a ficar ao redor. E aí é isso. Novamente, elas na praça, uma na perna de pau e a outra fazendo o papel do anjo, né? E aqui já sempre ao redor as mulheres e algumas nas pernas de pau. Aqui já experimentando, né? Duas mulheres na perna de pau, uma segurando no ombro da outra. E aqui elas já estavam, né, mais tranquilas, a gente já conseguia andar pelos espaços, e aqui foi em 2019, ali no Reviver, e aí tem uma mulher na perna de pau, com os braços levantados, e em cima delas tem várias bandeirinhas de São João. Aqui já, aí a gente pode percebendo com o decorrer, já várias mulheres vão entrando e estando na perna de pau, e aí já tem um número menos de anjo, porque elas já estão com autonomia, né? Já estão ali com uma confiança, já conseguem subir e sair andando. Eu gosto muito dessa ideia de voar, que é a ideia de liberdade, né? Estar na perna de pau, para mim, é um ato de liberdade, é um ato de voo. Pode parecer bem clichê, mas eu lembro da primeira sensação, então eu gostava muito de falar disso para elas, mas lógico que elas foram tendo as próprias impressões sobre o que era estar na perna de pau. E aqui até uma foto, talvez vocês estão olhando, lembrem do CD dos Beatles, né? Que eles estão andando numa faixa de pedestre, e aqui são várias mulheres andando numa faixa de pedestre, todas de perna de pau. E aqui descendo, sempre alguém ajudando, novamente em roda. Eu já ficava mais tranquila, eu tô bem ali do lado, bem tranquila. Elas já estavam super, já com as asinhas voando. É uma pose delas no final. Aí lá na perna de pau, ali numa praça. A gente foi na praia, que era um desejo delas, né? Andar na praia ali com a sensação. E aí tem várias mulheres na perna de pau. E aqui, novamente, as mulheres embaixo fazendo papel de anjo. Novamente, umas cenas na praia, algumas na perna de pau e outras fazendo papel de anjo. Aqui já na final. E aqui é um momento de manutenção, como eu falei, né, a gente teve todo esse processo assim, a gente aprendeu a montar, a gente aprendeu a reformar, a gente aprendeu a subir, se amarrar e ajudar umas às outras. E aqui foram os treinos de circo, porque elas não andavam muito na perna de pau, era uma ou outra que ainda subia e tal, mas aí a partir da oficina, toda segunda-feira, que a gente estava tendo uns encontros de segunda, né, elas já pegavam a perna de pau e já subiam, já se amarravam, e os exercícios que eram feitos nas oficinas, eu já via, eu já não precisava falar nada, elas mesmas já estavam ali, vamos, eu te ajudo, enfim, todo o trabalho que a gente desenvolvia, a gente via que o resultado, elas, na segunda-feira, na Praça Nauro Machado, pirando. E aí, isso fortaleceu, né, esse encontro de mulheres fortaleceu, a gente permaneceu unidas, né, ali, se estimulando, enfim, fazendo vários encontros, conversando, confraternizando. E aqui é uma foto das minhas anotações, dos planos de aula que eu fui organizando no decorrer da oficina, né? O que eu precisava mais trabalhar nelas, e aí eu fui organizando. E aqui são mais um registro dos cadernos delas, e aqui tem uma foto que pode parecer uma boneca com raízes, um girassol, corações na mão e umas bandeirinhas de São João, e o desenho dessa boneca tá numa perna de pau. Um circo, e aqui dá para ver o símbolo, né, embaixo aqui. E aqui as mulheres na perna de pau, fazendo referência à perna de pau, várias mãos fazendo referência à perna de pau. De uma tentante, mais um desenho de uma mulher, de um caderno, de uma mulher numa perna de pau. Várias palavras do caderno de uma mulher: sororidade, compartilhar, limites, equilíbrio, gratidão, altura, desafios. Aqui mais uma foto de um caderno de uma mulher, o nome vem Andar e Voa, e uma mulher numa perna de pau. E aqui já é a foto depois, né, da oficina, elas já estavam apresentando, inclusive,
eu não estava, eu lembro que nessa foi uma apresentação no Aldeia Sesc Guajajaras, e eu não estava, elas já estavam ali, elas mesmas, como eu falei, todo esse processo delas se ajudarem e se unir, elas já faziam sozinhas, e eu fiquei muito feliz, que assim, o que eu pensei e o que foi o que eu pensei foi completamente diferente do que tudo se tornou, foi muito mais potente. É empolgante, é curioso, né? Eu participei um pouco de alguns processos, mas é sempre bom ouvir falar desse teu trabalho. E é engraçado perceber, engraçado não, é bom perceber isso de vocês, que quanto que as outras influências artísticas também estão dentro do trabalho, né? A Wendy é dançarina, é do circo, faz mil coisas aí, pesquisa outras coisas e está dentro do seu trabalho. Necília é poeta, dramaturga, então ela que faz a dramaturgia dela, é do teatro. A própria Fernanda é circo e teatro. O teatro está muito presente também no Vê Andar e Voa, né? Como é que a gente consegue ser múltipla sempre, assim? Isso é muito legal e trazendo isso para o nosso trabalho, né? Então, eu queria agradecer, que a gente já está estourando o tempo. Queria agradecer a presença de vocês e que a gente possa dialogar cada vez mais sobre esses corpos dissidentes, as corpas dissidentes, né? Porque como a gente não... isso não é muito discutido aqui. E então eu queria agradecer ao SESC por dar essa oportunidade, trazer essas meninas para mostrar os trabalhos de vocês, né? E queria agradecer também os intérpretes de Libras, João Moreno e a que estava primeirinha, que eu esqueci o nome. Alguém lembra? Só para... Márcia. A Márcia, tá? Por estar sempre auxiliando a gente aqui. O Cadu Marques, que está nos bastidores, e a Larissa também. E você.